Olá, continuamos com o módulo 6 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo, nós vamos gerar o relatório pela aplicação, vamos falar um pouco sobre as funções que eu posso aplicar, que eu posso utilizar para poder manipular os relatórios, falar um pouco sobre como gerar o relatório via Jasper e também sobre o nosso servidor de relatórios. Bom, então esse aqui é o nosso relatório que a gente criou na aula anterior. Eu salvei aqui com o nome funcionários por departamento, certo? Para salvar é só em arquivo, salvar ou dar um Ctrl S, tá? E agora eu vou pegar esse relatório e quero gerar ele pela aplicação. Então eu vou abrir o formulário principal do meu projeto, ok? Vou aqui no componente menu e vou editar a estrutura atual para poder adicionar o nosso relatório funcionários por departamento. Basta pegar o relatório e arrastar aqui para a área que eu quero colocar. Então coloquei aqui logo abaixo do Maps. Ok, salvar aqui nosso formulário principal. E aqui no browser, na aplicação, basta eu clicar para recarregar o menu e ele já vai exibir, né, dentro de relatórios, nosso relatório funcionários por departamento. Ok? Opa, volta aqui. Pronto. Então, essa telinha eu não cheguei a criar, né, não criei um formulário para isso, certo? Ele criou automaticamente quando eu vinculei o relatório ao menu do projeto, certo? Isso me permite, por exemplo, escolher o formato de geração do meu relatório. Então, nosso gerador automaticamente já permite gerar em tela, PDF, HTML, imagem, Excel, RTF ou texto, certo? Eu vou escolher PDF e já criou automaticamente aquele drop-down, né, do critério, do filtro, né? Então, eu posso selecionar um departamento ou marcar aqui todos e aí gerar de todos os departamentos. Então, inicialmente eu vou gerar assim, clico em visualizar. E ele gerou aqui um PDF do nosso relatório comercial, depois o desenvolvimento de novo ali, informática e assim por diante, tá? Alguns funcionários não têm imagem, como a gente viu, né? Mas a maioria aqui com imagem. Então gerou o PDF aqui do nosso relatório, ok? Eu posso também escolher um departamento específico. Então posso escolher, por exemplo, deixa eu ver, acho que foi desenvolvimento que tinha mais imagens, né? Desenvolvimento. E aí ele coloca já só o desenvolvimento, tá? Os outros não imprimiu, gerou só 2 páginas aqui. Então é assim que você pode gerar o relatório pela aplicação. Colocando o relatório direto no menu do projeto, o usuário vai ter acesso a esse formulário para escolher os parâmetros e gerar o relatório. Tá. Existe também a possibilidade de você criar o seu próprio formulário. Por exemplo, eu quero criar um formulário com estrutura um pouco diferente dentro da minha aplicação para gerar o relatório. Então não tem problema, você pode criar um formulário no seu projeto, certo? Um formulário qualquer do sistema, e aí você vai usar algumas funções de relatórios que nós temos aqui. Por exemplo, nós temos aqui uma função, ó, da categoria relatório, para você abrir o relatório imediatamente, que é ele exibir o relatório na tela que a gente viu ali, certo? Você vai passar alguns parâmetros, por exemplo, o nome do relatório, quais são os parâmetros, o tipo que vai gerar o relatório, se é PDF, HTML, certo? Se vai abrir uma nova janela ou na mesma janela, e se ele vai utilizar o gerador local. Você vai passar os parâmetros, ele vai gerar o relatório para você, certo? Existe a possibilidade de você gerar o relatório, ou seja, você gerar o arquivo do relatório, não necessariamente na tela. Aí, por exemplo, eu quero fazer alguma regra para enviar o e-mail, né, gerar um relatório e enviar por e-mail. Então, você vai gerar o relatório, não vai abrir o relatório imediatamente, né, gerar o arquivo para isso e anexar esse arquivo no e-mail. Né? Então, temos funções também de e-mail para você enviar e-mail na aplicação. Aí, mas eu quero que essa aplicação, por exemplo, envie os e-mails de relatórios automáticos, né, de acordo com a parametrização de tempo. Né? Então, você pode utilizar lá o nosso agendador de tarefas, que nós demonstramos lá no overview do Maker, nos primeiros módulos. Né? E aí você pode agendar um fluxo que vai gerar o relatório e enviar esse relatório anexado em um e-mail. Então, você tem possibilidades aí para gerar esse relatório, não necessariamente direto pelo menu, como eu mostrei ali, mas também gerar pela sua aplicação, né? Interagindo com a sua aplicação de outra forma que você precise. Tá? E também temos a possibilidade de você gerar o relatório via Jasper, certo? Que é bem interessante, né? Você pode pegar um relatório desenvolvido no Maker, exportar esse relatório, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, eu tenho aqui o funcionário por departamento, tá? Eu posso pegar aqui esse arquivo, ó, e salvar para arquivo JSML. Ou seja, eu pego a estrutura do meu relatório e exporto para um arquivo compatível com o Jasper, certo? E aí eu posso gerar esse relatório através daquela função, né? Indicando o caminho do arquivo e ele vai gerar o relatório utilizando o Jasper, não utilizando o nosso reporte padrão do Maker, certo? E você consegue também, por exemplo, criar um relatório no Jasper Studio, certo? Se você já está mais ambientado com o Jasper Studio, já tem uma certa bagagem, você pode criar um relatório no Jasper Studio e gerar pela aplicação Maker através daquela função que eu mostrei lá, que é a função Jasper gerar relatório. Certo? Então é possível também gerar relatórios em Jasper no Maker com essa função aqui. Deixa eu mostrar de novo.
Jasper para gerar relatório. Você vai passar o caminho onde está o arquivo, certo? O formato, enfim, os parâmetros para a função, e ele vai gerar o relatório utilizando o Jasper. Isso, por exemplo, é uma saída interessante para quem está publicando em ambiente Linux, né? O nosso servidor de relatórios, que eu vou explicar mais à frente, né, ele é feito para ser instalado em ambiente Windows. Então, se você quer publicar no ambiente Linux, você pode fazer a publicação, certo? Utilizar a saída Jasper, ou seja, gerar relatório sempre em Jasper, ou fazer um tipo de emulação, né, criar máquina virtual, enfim. Meios que tem como utilizar serviços Windows dentro do Linux, tá? Mas o nosso servidor padrão ele é feito para rodar em ambiente Windows, ok? Bom, e falar um pouco sobre o nosso servidor de relatórios, né? Como é que ele funciona? De forma natural, em desenvolvimento, né, o Maker instala dentro, né, da estrutura do WebRAM uma pasta chamada Reports, certo? É um gerador que a gente chama de gerador para desenvolvimento, certo? Então ele monta o ambiente de desenvolvimento completo, nosso instalador do Maker, né, incluindo um gerador de relatórios local lá, que é esse nosso Reports, ok? Então por isso eu consegui gerar os relatórios aqui, porque ele está constando a partir dessa pasta e gerando os arquivos do meu relatório. Só que para ambiente de produção, né, é sempre indicado você utilizar o nosso servidor de relatórios, certo? Que é uma aplicação mais robusta, né, e é mais indicado para ambiente de produção, né, onde você tem uma demanda muito maior, uma necessidade de desempenho melhor, tá? Então o nosso servidor de relatórios, eu vou mostrar aqui no nosso manual, né, como configurar. A grande diferença, né, é que você tem parâmetros de configuração no servidor de relatórios que você não tem no gerador local. Então, por exemplo, eu posso configurar o número mínimo e número máximo de workers, né, que são engines para gerar relatórios. Eu posso definir, por exemplo, o timeout, em que o tempo de expiração de um engine. Eu posso definir, por exemplo, se ele vai reutilizar engines, se ele for reutilizar, quantas vezes ele pode reutilizar o mesmo engine, certo? E o engine que eu falo, na verdade, é um aplicativo que vai gerar o relatório. Para cada instância de geração de um relatório, ele tem que iniciar um engine, certo? Inclusive, o nosso reporte local para desenvolvimento, né, ele é feito para gerar apenas um engine. Então, se você mandar gerar, por exemplo, 5 relatórios simultâneos, ele vai criar uma fila e vai gerar um relatório de cada vez, né? O nosso servidor de relatórios pode gerar múltiplos engines, então eu posso colocar, por exemplo, que ele gere o máximo de 30 workers. Então, se eu tentar 30 requisições simultâneas, as 30 vão gerar ao mesmo tempo, cada um vai ter seu engine separado, certo? Então, é sempre indicado para ambiente de produção você utilizar o servidor de relatórios, não o relatório local, certo? E para instalar é bem simples, né? Um instalador de Windows, Next, né? E a configuração também é bem simples e feita na aplicação rodando. Então não preciso mudar nada em desenvolvimento para configurar um servidor de relatórios para o meu projeto, ok? Então aqui está indicando como configurar. A gente vai acessar as configurações do projeto, tá? Eu vou explicar ainda mais à frente onde acessa as configurações, como é que muda as configurações de acesso do projeto, tudo isso mais à frente, né, no próximo módulo de configurações, que é o módulo 7, tá? Mas aqui só um preview, né? Você tem um parâmetro de configuração e lá você vai criar um parâmetro no grupo relatório, indicando qual o servidor, né, qual local está esse servidor de relatórios e a porta de comunicação com esse servidor de relatórios, né? Isso é um serviço que vai ficar instalado em uma máquina. Então pode estar, por exemplo, em um servidor diferente do servidor da aplicação. Caso você precise que sejam servidores diferentes, é possível também tratar dessa forma. Basta você indicar o endereço desse servidor e a porta de comunicação com esse serviço, tá? Então essa é a configuração do nosso servidor de relatórios, né? É indicado, como eu falei, sempre utilizar isso em ambiente de produção. O acesso a esse servidor é gratuito, certo? Ele vem junto com o DVD de instalação do Maker. Caso você não tenha o DVD, você pode consultar no nosso portal do suporte, você vai ter acesso ao instalador e aí você pode instalar onde você quiser, o uso é gratuito. Basta instalar e configurar sua aplicação para apontar para esse servidor de relatórios e aí você vai ter uma aplicação mais robusta para gerar relatórios no seu projeto, ok? Bom, então essa foi a nossa aula aqui sobre servidor de relatórios, sobre gerando relatório pela aplicação e também falando um pouco de Jasper. Até a próxima aula.